Graça e paz, pessoal. Eu vou estar trazendo para vocês, conforme a professora Gilmara falou, a parte do Ministério de Jesus na região da Pérea. Essa é a nossa sexta unidade da disciplina de vida de Cristo. Eu decidi, conforme a recomendação da professora, e como ela já tem feito, não fazer um vídeo muito longo. Então, eu vou separar em alguns vídeos mais curtos. Dessa forma, eu vou organizar o conteúdo em tópicos. E eu acho que vai ficar bem didático, não vai ficar cansativo, dá para equilibrar de uma forma bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. O ministério de Jesus na Pérea durou mais ou menos 2 meses. Ele está registrado na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 19, até o capítulo 20, verso 16. Também está no livro de Marcos, no capítulo 10, do verso 1 até o 31. Só que a maior porção dele está no livro de Lucas, no capítulo 13, verso 22, até o capítulo 18, versículo 30. Ele também está um pedacinho lá no Evangelho de João, no capítulo número 10, versículo 40, até o capítulo número 11, até o versículo número 54, certo? Você não vai ver na sua Bíblia o nome Pérea. Pérea é uma palavra grega que significa além do Jordão. Nós também conhecemos por Transjordânia. Se você olhar no mapa de Israel, você vai ver que ela fica na região sudoeste, como a gente já falou em sala de aula. Ela era governada por Herodes Antipas, era a tetrarquia dele. Então, Guilherme, mas Antipas não era o que governava a Galileia? Isso que ele governava a Galileia e Pérea. Na nossa introdução, eu separei mais ou menos 3 pontos. Vocês vão observar que, pelo menos esse primeiro vídeo, ele está organizado na forma quase que de um sermão de 3 pontos. Então, vamos para a parte da introdução. Na introdução, eu destaquei, primeiro é o texto de João, capítulo 10, do verso 40 a 41, que vai falar que Jesus atravessou para a região além do Jordão, onde outrora João Batista havia desenvolvido o seu ministério. E esse texto vai falar que Jesus atravessou aquela região e que a sua chegada ali foi um sinal para as pessoas daquela área de que as palavras de Jesus eram verdadeiras, porque João apontava para Jesus e agora Jesus estava entre eles, cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado por João Batista. E é interessante destacar também acerca disso, que Jesus já havia estado na Pérea antes, no início do seu ministério, num período de mais ou menos 8 meses, mas nós não estamos falando desse momento. Nós estamos falando do momento final do ministério de Jesus, antes dele ir para a Páscoa, depois que ele sai da festa da dedicação, e ele está indo agora para a região da Pérea, onde ele ficará lá durante 2 meses. Nesses 2 meses, muita coisa acontece, Jesus ensina muita coisa, e isso já é também a segunda parte da nossa introdução, que é o que Jesus fez na Pérea, pelo amor de Deus. Jesus ensinou, ele fez basicamente o que ele fazia em todo canto, mas ele principalmente dedicou-se ao ensino. Jesus realizou alguns sinais, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, eu acho que no próximo vídeo, mas a parte principal do ministério de Jesus nessa área foi a do ensino. Lucas capítulo 13, verso 22 vai dizer exatamente isso. Depois Jesus ia pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Por que prosseguindo em direção a Jerusalém? Talvez você já saiba disso, mas é bom a gente refrescar. A região da Pérea, ela era conhecida principalmente por uma área de passagem. É tipo Bahia, quando você quer ir de uma pessoa para Santa Rita. Mas as pessoas passavam pela Pérea, principalmente os judeus, e eles estavam vindo da Galileia em direção à Judéia, e eles não queriam passar por Samaria, e você já sabe os motivos. Então, quando um judeu estava indo para Jerusalém, ele passava pela região da Pérea. E é justamente isso que Lucas está falando, que Jesus ele ia por essas cidades e por esses povoados, ele estava indo em direção a Jerusalém, e enquanto ele ia, ele fazia missões, ele evangelizava, ele falava do reino, ele ensinava as pessoas, mas ele também curava, ele também libertava. Enfim, ele cumpriu o seu ministério naquela região, ele também profetizou naquela região. Foram 2 meses muito intensos de Jesus naquela área. E as consequências disso está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 42, que vai dizer que nessa área muitas pessoas creram, muitas pessoas se converteram. Diferente do que aconteceu em Nazaré, onde Jesus se criou, em que as pessoas muitas vezes foram incrédulas para ele. Também diferente do que aconteceu na área de Samaria, quando não quiseram recebê-lo, tanto que João e Tiago quiseram pedir a Deus que mandasse fogo do céu, Jesus não deixou. Mas, diferente dessas áreas, lá na Pérea o ministério de Cristo foi muito frutífero, foi um ministério próspero, muita gente se converteu, muita gente creu na sua mensagem, muita gente lembrou-se daquilo que João Batista falava e atestou que Jesus era de fato o Messias prometido, esperado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos focar nesse primeiro vídeo no capítulo 13 de Lucas, porque esse é o capítulo, porque na verdade assim, nós vamos nos guiar por Lucas até o final desse estudo da área da Pérea, porque Lucas, os evangelistas, como eu já disse, ele é aquele que fala mais sobre essa parte. Então nós vamos agora focar no capítulo número
13. Esse primeiro vídeo vai ser exclusivamente sobre o capítulo de número 13. O capítulo número 13, a gente pode dividir ele em 3 pontos. O primeiro ponto é sobre a salvação do Messias. Está dos versos 23 até os versos 30. Guilherme, Lucas, do versículo 1 até o versículo 22. Não é Pérea. Lucas começa a falar sobre o ministério de Jesus na Pérea a partir do verso 22. Nós temos que lembrar que Lucas, apesar de ele ter uma ordem cronológica dos fatos, mas ele também se preocupa em organizar os assuntos muitas vezes por tópicos. Então ele aglutina partes, por exemplo, de ensino, partes de milagres, e esse é um dos casos. O capítulo número 13 é um desses casos. A parte que nos interessa nesse momento vai do verso 22 do capítulo 13 até o último versículo desse capítulo. No próximo vídeo a gente vai pensar um pouco sobre os outros capítulos, mas nesse vamos focar no capítulo 13. A parte que começa falando sobre a salvação do Messias. Alguém chega para Jesus e pergunta: Senhor, serão poucos que serão salvos? E a resposta de Jesus é: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Esse trecho, essa perícope, está tratando sobre a salvação do Messias. E a primeira lição que nós extraímos disso é que a salvação não é para todos. Pergunta-se para Jesus se serão poucos que serão salvos. E essa era uma preocupação daquela época. Você já deve lembrar que o reino, que a área de Israel, que Israel estava dividida em partidos. Tinha o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, mais no deserto tinha o partido dos essênios, que não era exatamente um partido, estava mais como um movimento religioso, vocês sabem disso. Lá tinha também outros grupos sociais, outros grupos religiosos, outros grupos políticos, como os zelotes, como aqueles que eram os herodianos, enfim. E cada um desses puxava a sardinha para si. Eles se achavam mais santos, eles se achavam os melhores, e alguns, como no caso dos fariseus e dos essênios, achavam que eles seriam um remanescente que seriam salvos. Os fariseus, eles julgavam isso, que apenas um pequeno grupo secreto de pessoas seria salvo quando viesse o reino messiânico. Os essênios também achavam isso, por isso que eles viviam separados da sociedade. E agora a gente está aqui na região da Pérea, que é uma região já próximo do deserto, e alguém chega para Jesus e diz: isso é verdade, mestre? Muita gente vai ser salva, pouca gente vai ser salva, ninguém vai ser salva? Explica esse negócio direito. E a resposta de Jesus para eles é: a salvação de fato não é para todos. Muitos vão tentar entrar no reino dos Deus, no reino dos céus, mas não vão conseguir, porque a porta é estreita. Por isso vocês devem se esforçar para passar pela porta. Nossa, Guilherme, você está falando que a salvação é pelas obras? Não é isso que eu estou falando. E nem é isso que Jesus está falando. A palavra grega que Jesus vai usar aqui é agonizomai. É uma palavra que significa um esforço hercúleo, um esforço que se desprende para a guerra ou para uma competição. E Jesus está dizendo para essas pessoas que aquelas pessoas que estão genuinamente preocupadas com o reino de Deus, que estão preocupadas em entrar nesse reino, aquelas pessoas que genuinamente querem fazer isso e que estão se esforçando ou que estão dando prioridade nisso, a palavra é essa, prioridade, para as suas vidas entrar nesse reino, essas pessoas elas serão alvo da salvação. E nisso Jesus está descartando o universalismo. Não são todas as pessoas que serão salvas, não é o mundo inteiro que será salvo. A salvação não é universal porque ela não é para todos. A salvação é para aqueles que estiverem no reino. Só que a questão aqui não é o esforço, mas a porta. O critério de entrada não é o esforço, mas é a porta. Muitas pessoas vão tentar entrar e não vão conseguir, não é porque não se esforçaram, mas é porque a porta de fato é estreita. E qual é a porta? Através do Evangelho de João nós sabemos que Jesus é a porta das ovelhas. Jesus ele é a única forma de se entrar no reino de Deus. Jesus ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Então Jesus está dizendo que aqueles que não entrarem por ele não vão conseguir entrar no reino de Deus. E que as pessoas que entrarão por ele são aquelas pessoas que genuinamente o quiserem e se esforçarem, correrem em direção a ele. Ainda assim, se Jesus parasse por aqui, nós poderíamos pensar que a salvação é por obras. Mas esse também é o segundo ponto aqui, que a salvação do Messias, além de não ser para todos, ela também não é por obras.
Jesus está dizendo logo na parte seguinte: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. Vocês dirão: abra-nos a porta. Mas ele dirá: eu não vos conheço. E as pessoas dirão: nós comemos contigo, bebemos contigo, ensinaste nossas ruas. Isso lembra muito aquele trecho de Mateus em que Jesus vai dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios. E a resposta é exatamente a mesma: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, eu nem sei de onde vocês são. Vocês estão dizendo que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Vocês fizeram um monte de coisa para mim, fizeram um monte de obras em meu nome, mas eu não os conheço. Mais uma vez, fica claro aqui que o critério para a salvação do Messias não são as obras, não é o esforço, nem é o querer, como Paulo vai falar em Romanos capítulo número 9, porque não depende do querer ou do esforço humano, mas Deus demonstra a misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e compaixão de quem Ele quer ter compaixão. Muitos filhos de Abraão, ou seja, judeus, muitos religiosos que comeram e beberam com Jesus, muitas pessoas que estiveram próximo dele, porque ele ensinou para essas pessoas, ele ensinou para essas pessoas, muitos dos alunos, digamos assim, de Jesus. E muitas pessoas que desenvolveram, às vezes, um ministério em nome de Jesus, muitas dessas pessoas, a despeito de todas as suas obras, não entrarão no reino de Deus. Não desfrutarão, não receberão a salvação do Messias. Por quê? Porque além de não ser para todos, e além de não ser por obras, como eu já falei, ela é pela graça. A salvação é pela graça. A salvação é um dom de Deus. Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e compaixão de quem Ele quer ter compaixão. E não depende do querer ou do esforço humano, mas de Deus livremente demonstrar, dar isso para o ser humano, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É isso que Jesus está falando. E Ele está jogando isso na cara daquelas pessoas com muita força, porque Ele está dizendo: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão os lugares de vocês à mesa no reino de Deus. E isso aqui já está trazendo uma coisa fantástica. É bom, inclusive, que Lucas registre isso. Lucas é o evangelho aos gentios, é o evangelho aos gregos. Jesus está na região da Pérea, próximo de Decápolis, próximo da região de Gadara, um lugar que era povoado principalmente por gentios e por mestiços, digamos assim. Judeus que não eram judeus de sangue puro, não eram a melhor casta dos judeus. E tinham judeus ali perguntando para Jesus, e Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo, mas pessoas do mundo inteiro, do norte e do sul, os gentios, do oriente e do ocidente, entrarão no reino de Deus e ocuparão o lugar que era para vocês, a despeito das suas obras. De fato, Jesus termina essa sessão dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem são esses últimos? Os últimos são exatamente aquelas pessoas que não têm valor para esse povo que está ouvindo. Gentios, prostitutas, leprosos, os pobres e miseráveis, os doentes. Esses são os últimos, os pecadores. E quem são os primeiros? Os religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, os judeus nobres. Jesus está dizendo que os últimos, muitos deles, entrarão no reino de Deus antes do que aqueles que deveriam ser os primeiros. Porque a salvação do Messias, ela é pela graça. Não é por obras, não é por status, não é por nada que as pessoas tenham feito. É pela graça, mediante a fé. Depois que nós temos a salvação do Messias, nós temos então o ministério do Messias. Primeiro nós temos a salvação do Messias, depois o ministério do Messias. O ministério do Messias, ainda em Lucas capítulo 13, ele está registrado dos versos 31 até os versos 33. A sessão é mais ou menos assim. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele respondeu: vamos dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Israel. A primeira coisa que nós observamos aqui, então, é que o ministério do Messias ele era incômodo. É interessante que os fariseus eles chegam para Jesus dizendo que Herodes queria matá-lo. Só que os fariseus eles não estavam interessados no bem-estar de Jesus. Eles estavam interessados em se livrar de Jesus. Se Jesus fosse embora de Jerusalém, embora de Israel, para nunca mais voltar, ou se Jesus fosse morto por Herodes, para eles tanto fazia. O importante era que Jesus não estivesse mais ali. O ministério de Jesus estava incomodando os fariseus daquela época, os religiosos. Só que, além disso, o ministério de Jesus também estava incomodando Herodes Antipas, o governante daquela região. Porque Jesus não estava preocupado em defender as suas causas. Jesus não estava preocupado em necessariamente se submeter a ele do ponto de vista da subserviência. Jesus
tem que entender o que eu estou dizendo aqui. Não estou querendo dizer que Jesus era um rebelde, um insubmisso, nada disso. Jesus não era o Zelote. Eu estou dizendo que a preocupação de Jesus não era com Herodes. A lealdade de Jesus não era para com Herodes, muito pelo contrário. Jesus, ele desprezava Herodes. E isso é uma coisa terrível. Na verdade, é a única pessoa no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nós temos Jesus expressando puro desprezo. Era uma coisa tão profunda e tão séria que quando Jesus foi levado até a presença de Herodes, ele não dirigiu uma única palavra. Jesus, ele fica calado, ele não se passa nem a responder Herodes. Ele dá silêncio, é desprezo mesmo. Jesus chama aqui Herodes de raposa. E esse é o primeiro ponto. O ministério de Jesus é incômodo, a ponto dos fariseus quererem expulsarem ele e de Herodes Antipas querer matá-lo. Só que além disso, o ministério de Jesus também era poderoso, porém temporário. Nós temos aqui dois aspectos. Ele vai dizer, vamos dizer aquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Não é um terceiro dia literal. Jesus passou, como eu já disse, muito tempo na região da Pérea. O que Jesus está querendo dizer é que ele não vai ficar ali por ainda muito tempo. Que o ministério dele tem um prazo de validade, e que esse prazo de validade já está perto do fim. Tão certo quanto depois de amanhã virá, tão certo então, o meu ministério já estará acabado. O meu ministério aqui já está terminando. Eu ainda vou expulsar demônios e curar pelo tempo que eu quiser. Ou pelo tempo que me foi determinado. A despeito do que aquela raposa véia tem contra mim. E a respeito também do que vocês, fariseus, querem. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu vim fazer. Mas não se preocupe que logo logo chegará ao fim o meu ministério. E isso também aponta para o terceiro aspecto, que é que o ministério de Jesus ele é sacrificial. Então, além de ser incômodo, além de ser temporário e poderoso, ele também é sacrificial. Porque Jesus diz, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, mas certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ou seja, eu cumprirei aquilo que eu tenho que fazer do meu jeito, não do jeito que vocês querem, não pelo tempo que vocês querem, mas por aquilo que eu determinei. Mas no final, eu vou bater na sua porta e vou me entregar para que vocês façam o que vocês tanto querem. Eu vou morrer em Jerusalém, mas vai ser nos meus termos. Isso me lembra o texto em que Jesus vai dizer que ninguém tira a minha vida, eu mesmo vou a dou. Jesus teve um sacrifício voluntário, ele se entregou para morrer. Essa era a maior característica do ministério de Jesus. Nós temos que lembrar que, a despeito daquilo que os fariseus sabiam, Jesus estava descendo em direção a Jerusalém. Então, enquanto falava com eles, enquanto Jesus dizia, eu vou pregar, vou fazer o que eu quiser, ele estava indo em direção à sua morte. Um certo teólogo já disse certa vez que, quando nós lemos o nascimento de Jesus, os primeiros passos daquele bebê foram os seus primeiros passos em direção à cruz. Esse seria o ápice do ministério de Cristo e que estava se aproximando. E o capítulo termina com o lamento do Messias, que é quando Jesus ele se volta para Jerusalém e lamenta sobre a cidade. Esse lamento ele é dividido em duas partes. E a primeira parte é a acusação contra Jerusalém, ou a acusação contra os judeus, porque Jerusalém era o centro do culto, o centro do poder político e religioso de Jerusalém, de Israel. Então, quando Jesus acusa Jerusalém, ele está acusando o povo de Israel, o povo judeu, ele está acusando todo o povo eleito. Começa então com as acusações de Jesus. Ele acusa Israel de dois crimes. O primeiro crime ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jerusalém, ela matava os profetas de Deus. Matava eles de maneira literal, porque muitos profetas foram mortos nessa região ou a mandado dessa região. No período veterotestamentário nós temos isso muito registrado. Isaías ele foi partido ao meio por ordem do rei Manassés. Jeremias ele teve que fugir muitas vezes, ele passou por muitos apertos porque queriam matá-lo. Então os profetas do Antigo Testamento foram brutalmente perseguidos em Jerusalém e na região de Israel de um modo geral. E esse sangue recai sobre o povo de Israel. Jesus está dizendo para eles, Deus manda profetas para vocês, mas vocês os matam, os apedrejam. E isso aponta para o segundo crime de Israel, que é um crime muito pior e muito maior, que é quando Jesus vai dizer, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. A rejeição do amor de Deus, a apostasia ou a rejeição deliberada do amor e do cuidado de Deus é o maior crime de Israel, é o maior crime que um ser humano pode cometer. Lendo essa passagem, eu me lembro de Malaquias capítulo 1, quando Deus vai dizer para o povo de Israel, especialmente para o povo de Judá, que havia voltado do cativeiro, Deus olha para eles e diz, eu sempre vos amei,
E o povo responde para Deus: não! Como que não tem nos amado? Onde está esse amor? E Deus, ele dialoga com esse povo dizendo: eu amei vocês assim, eu escolhi vocês, eu salvei vocês, eu tirei seus inimigos do caminho, eu purifiquei vocês da idolatria, eu trouxe vocês de volta para a sua casa, eu lhe dei uma terra, eu lhe dei tudo o que vocês querem. E o povo responde dizendo: não é o suficiente, nós não queremos esse amor. Esse não é o amor que nós esperamos de Deus. Eles esperavam um amor na forma de antinomismo, um amor que não tivesse leis, um amor que permitisse a eles fazerem o que eles quiserem, um amor que não lhes trouxesse obrigação. E quando Deus levantava profetas para adverti-los, eles odiavam esses profetas e queriam matá-los. Eles rejeitavam a Deus, rejeitavam a sua aliança, isso é importante, rejeitavam a aliança de Deus, rejeitavam a Deus e rejeitavam os seus profetas, chegando ao ápice de matarem o Filho de Deus, o Messias, Jesus. Só que esse é um crime que não ficará impune, porque junto com a acusação contra Jerusalém, existe também a sentença para Jerusalém. E a primeira sentença que Jesus dá para eles é: eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém, a devastação que sobrevirá. Nós sabemos que essa profecia se cumpriu mais ou menos no ano 70, com a invasão romana, que devastou tudo, que destruiu tudo, que espalhou os judeus pelo mundo novamente. Só que isso aponta também para o dia do Senhor, para o juízo escatológico. O juízo de Deus sobrevirá a Jerusalém e a Israel. Tanto que o versículo termina dizendo: eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui os teólogos comentaristas divergem. Alguns vão dizer que talvez isso esteja apontando para a entrada triunfal, e Jesus está dizendo para Jerusalém: eu não vou mais estar desenvolvendo meu ministério entre vocês. Jerusalém será preterida, eu vou passar o resto do meu ministério aqui na Pérea, com os judeus menos importantes e com os gentios e com essa galera aqui, e eu não vou mais atrás de vocês até que chegue a hora da minha morte, para que então vocês me matem e termine isso tudo. Não darei mais a vocês possibilidade de salvação, não darei mais para vocês a dádiva da minha presença, até que chegue o momento final, até que chegue o momento derradeiro. E alguns outros vão dizer que se trata, na verdade, da segunda vinda, da parousia, quando Jesus está dizendo: até que venha, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor, até a minha segunda vida, até esse momento, vocês também não mais me conhecerão, eu não mais irei atrás de vocês, eu não mais me revelarei a vocês. Porque depois disso agora, a partir desse momento, eu abri a porta para os que não eram povo. Eu abri a porta para os que eram não amados. Vocês serão os últimos. Eram os primeiros. Mas agora os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Vocês percebem que tem uma unidade de pensamento, tem uma linha contínua. Os evangelhos, eles seguem um raciocínio. Eles não são um aglutinado de perícopes aleatórias, contando fatos separados do ministério de Jesus. O ensino de Jesus, ele tem uma linha de raciocínio. O ensino de Jesus, ele segue um fluxo, ele segue um caminho, e ele tem apontamentos muito importantes. E tudo isso aponta para quem ele é, o Filho de Deus, o próprio Deus. Aponta para o seu ministério, que é buscar e salvar o que se havia perdido, e aponta também para o seu galardão, que é o reino de Deus, o reino, o pacto e o mediador. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ele já está bem longo, e aí vou fazer outros vídeos para mandar para vocês, falando um pouco mais sobre o ministério de Jesus na Pérea. Eu espero que essa parte tenha ficado clara, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem aqui no grupo, podem mandar no privado se quiserem também. Se quiserem, preferirem, podem mandar para a professora Gilmara. Tanto ela quanto eu estamos aqui para responder, para ajudar, e que Deus abençoe você.